começar mais um episódio do podcast Fala DM. Nele teremos um case de sucesso do Centro de Consultoria, professor Paulo Petrola, da Faculdade Univers. Estamos aqui com o empresário Arthur Oliveira, no qual ele vai nos falar mais um pouco sobre o seu empreendimento e como foi a sua experiência com o centro. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço desde já o convite. E como a Ellen falou, nós temos uma empresa de artesanato, de bordados, e a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre essa questão de empreendedorismo. Arthur, é um enorme prazer estar com você aqui na nossa mesa redonda, mas a pergunta inicial que a gente gostaria de saber um pouco era de como surgiu o seu negócio, o seu empreendimento. A minha esposa, ela há muito tempo, ela trabalha com artesanato. Ela faz artigos para crianças, artigos infantis, laços, tiaras, presilhas, e ela é costureira também. Ela faz vestidos tanto para crianças quanto para adultos. E desde sempre a gente conversava sobre essa ideia de empreender, de transformar essa atividade dela em uma empresa. E ela sempre teve assim, receio. Mas uma amiga nossa, uma amiga da família, ela sugeriu, deu a ideia da gente trabalhar com bordados, porque aqui na nossa região não é tão visto empresas nessa área, né, de bordados. E eu guardei essa ideia. E quando foi no ano passado, mais ou menos no final do ano passado, a gente decidiu investir nisso, né? Nós abrimos mão de alguns bens para investir em equipamentos para a gente trabalhar com bordados. E foi assim algo um pouco por impulso, né? Que a gente não sabia como começar, a gente só tinha um desejo de começar, mas não sabia como. Aí a gente começou e foi desenvolvendo a atividade. E quando foi nesse ano, eu tive a oportunidade de conhecer o Centro de Consultoria e estamos aqui hoje, né, para falar como foi esse processo desde quando eu conheci o centro até agora. Arthur, como você mesmo falou, né, e ao contrário do que muitos pensam, empreender não é fácil, não é... Você disse que o seu foi por impulso, mas a gente sabe que não é da noite para o dia e que o empreendedor ele enfrenta muitos desafios. Assim, quais foram de cara, assim, alguns dos desafios que você teve, né? Alguma questão de planejamento, de organização, porque como é algo que deve ter, né, uma questão de planejamento, de organização, e você foi por impulso, quais foram, assim, os desafios de cara que você teve que enfrentar no seu negócio? O primeiro desafio foi o que fazer com o dinheiro. A gente tinha uma certa quantia, né? E a gente sabia o que precisava ter naquele momento. Mas acabou que nós fomos investindo em coisas que naquele momento seriam desnecessárias. A gente viu ao longo do tempo que certas coisas seriam desnecessárias naquele momento. E isso causou dificuldade mais na frente, porque me perdi agora. Continue de novo, responda de novo. Nosso maior desafio no início foi como lidar com aqueles recursos que a gente tinha adquirido, que a gente tinha investido, né? Porque até então a gente não tinha experiência com bordado. Aí de início a gente investiu em cursos para a nossa formação, eu digo da minha esposa e eu, né? A gente investiu em cursos para a gente aperfeiçoar, na verdade para a gente aprender e depois aperfeiçoar esse trabalho. E a gente foi comprando material, mas meio que sem saber bem o que comprar, a quantidade, né? E aos poucos a gente foi percebendo os erros, assim, o que a gente deveria ter feito, né? E o que a gente não deveria ter feito. Né? E quando a gente percebeu, já tinha se tornado assim, dificuldade para a gente, porque precisou corrigir certos erros, porque senão o negócio não iria para frente, né? Mas é aquela questão, empreender não é fácil. E a maioria das pessoas, nós começamos de uma forma errada, justamente porque não tem o conhecimento do que é
realmente o empreendedorismo, os desafios, as dificuldades e como superar tudo isso. E como você já havia falado, né, já veio do segmento de família. Nesse caso, você tem desejo de ampliar o seu negócio nessa área ainda mais do que já é, ou não? É interessante que o Carlos falou que, como eu disse, isso surgiu da minha esposa mais, né? Porque ela já tinha a experiência com artesanato. E vem da família dela. A mãe é artesã, ela faz crochê. A irmã também faz crochê. Trabalha com crochê profissionalmente, ela vive disso, a renda da família dela, ela tira do crochê. E como que isso foi se tornando uma coisa natural na família, surgiu da mãe. A minha esposa tem tias que trabalham, que fazem crochê também, e foi passando de mãe para filha. E só para complementar, a nossa filha mais velha, ela tem interesse, ela sente curiosidade, ela pega a agulha, ela pega a linha e fica pedindo para a avó, para a minha sogra, ir lá ensinar alguns pontos no crochê. E quando ela consegue fazer alguma peça pequena, simples, ela fica muito feliz. E, respondendo à sua pergunta, a gente quer crescer, a gente pretende crescer, a gente está trabalhando para isso. Porque a gente percebeu que quando empreender, quando a gente aprende a empreender, isso vai gerando um retorno. Não somente o retorno financeiro, mas é bom a gente ver os frutos do nosso trabalho, a gente vê que tem valor naquilo, né? Não somente a demanda. Sim, que tem um cliente satisfeito, Exato. né? Que tem... E é interessante que a maioria dos nossos produtos é destinado para mamães, para crianças, né? E é muito bom participar daquele momento. Normalmente a criança, a mãe gestante, ela escolhe um produto que tem um valor sentimental, né? E para a gente é uma alegria poder participar daquele momento, né? Que é tão importante. Um presente para uma pessoa especial. As pessoas nos procuram com a intenção de presentear alguém. Para a gente não é só a questão financeira, mas poder participar, poder transmitir a alegria. São as coisas que o empreendedorismo nos proporciona. Arthur, já agora que a gente já sabe um pouco como é a sua empresa, né? Quais são os tipos de produtos que você trabalha, a gente gostaria de saber como você chegou até o centro, como você conheceu o centro e o que te motivou, né, a procurar o centro de consultoria. No início desse ano, eu comecei o curso de administração na Univers. E o objetivo do curso, para mim, é aperfeiçoar esse trabalho. Eu estou aqui no curso de administração para me tornar um administrador, né? E saber como administrar bem o nosso negócio, a nossa empresa. E em uma das aulas, uma professora me indicou o centro. Eu não sabia da existência do centro. Eu procurei a professora para tirar dúvidas, algumas dúvidas, né? E que, na verdade, eram dúvidas do ateliê. E ela sugeriu, a gente tem um centro de consultoria, procure o centro, eles vão te ajudar. Ela me passou o contato de uma representante do centro, de uma membro do centro, e entrei em contato, expliquei, né, a minha situação, e ela convidou para uma reunião. E a primeira reunião foi esclarecedora para mim, como que abriu a minha mente, e eu pude perceber que o empreendedorismo é algo totalmente diferente do que eu pensava. Na verdade, eu não sabia o que era. Sim. E foi com contato com o centro, nas reuniões, nos encontros, que eu estou, né, porque não acabou, eu estou percebendo o que é realmente o empreendedorismo, como é gerir uma empresa. E de lá para cá, é necessário que eu diga, e eu quero enfatizar bem, que gerou muito resultado positivo. Foi um divisor de águas na empresa. Essa questão não somente de consultoria em si, mas do centro, porque o suporte que o centro, os membros do centro me deram, foi algo assim maravilhoso. Desde
em todos os pontos, em todas as áreas, na administração, no marketing, né, na manutenção, todas as áreas que eu necessitava de um norte, de um direcionamento, o centro conseguiu me ensinar, né? Aí, depois da primeira reunião, eu já deixei a minha vontade de continuar tendo essa assessoria. Assim, tendo em vista que o centro de consultoria tem diversas áreas e você passou por cada uma delas, como foi assim você aplicar na sua empresa, no seu dia a dia, de acordo com as reuniões que você tinha semanalmente? Eu tive muita dificuldade no início, porque tudo era muito novo para mim, tudo foi muito novo. Desde essa questão do bordado, como eu disse, da área, né, de artesanato, para mim era novo. Né? Para minha esposa também, apesar dela já ser artesã, mas não na área de bordado. Né? Mas também a questão financeira, porque eu nunca tinha gerido uma empresa, nunca tinha trabalhado nessa questão financeira. Então, uma das suas maiores dificuldades foi essa questão financeira. Foi a principal. A principal. A principal. Aplicar o que o centro me orientava foi difícil, principalmente na parte financeira. Marketing também, porque é outra coisa que a gente tem muita dificuldade, é como fazer o marketing da empresa, né? E o centro me ajuda bastante nisso. E nas outras áreas também, não só na financeira, no marketing. Aí, eles, na parte do estoque, na parte da produção em si, né? Orçamento, como fazer orçamento, tudo. São detalhes que entendi, mas como fazer? E eu sempre, em contato com eles, mandava mensagem para os membros, mandava mensagem para o pessoal. E dúvidas simples, que hoje para mim é simples, mas que no início, para mim, era uma coisa que eu não entendia. Tá, você me disse que eu preciso fazer isso, mas como eu vou fazer isso? E eles sempre lá, a qualquer hora. No momento eles não podiam, mas no final do dia me respondia. E eu ia lá, achava bacana, porque no final do dia, depois de um dia de trabalho, à noite na faculdade, mas eles se disponibilizavam em me responder. Se disponibilizam em me responder. Sim, tendo em vista que você estava iniciando uma consultoria, diríamos assim, com pessoas totalmente estranhas, como foi o processo de você confiar no centro de consultoria, a sua empresa, sem você conhecer? Eu não sei. Eu só... assim... Eu percebi que eles me passam credibilidade. A gente percebe que são pessoas competentes, né? A gente percebe que são pessoas sérias, são pessoas que sabem o que estão fazendo. E eu precisava de uma assessoria e me foi sugerido isso. A pessoa que me sugeriu, a professora, a qual eu citei, é uma pessoa que eu já sabia da sua competência, né, do seu trabalho, e ela não iria me sugerir algo que não fosse tão valioso. Então, já, assim, não sei como explicar, mas já tinha credibilidade, eu percebi a credibilidade. E em nenhum momento eu tive dúvida em confiar nessas pessoas. E foi válido. A confiança que eu depositei teve retorno, porque, repito, tiveram bons frutos. O que até agora a consultoria me favoreceu, me passou, teve bons frutos. Digo, financeiros. Um bom retorno financeiro para o ateliê, para a empresa. E vale ressaltar também, né, que o centro de consultoria, ele passa uma credibilidade porque ele é composto por alunos, né, que estão ali todo dia naquela vivência acadêmica, mas que por trás desses alunos também tem professores, né, formados, mestres, doutores que nos orientam, né, as pessoas do centro a estar realizando esse tipo de função. Então, é um conjunto, né, é uma troca e é uma assessoria, sim, que para você, né, veio no momento certo e é uma assessoria gratuita, né, onde você realmente está com futuros profissionais qualificados, com profissionais qualificados e que te deu, né, aí um bom retorno, como você mesmo está falando. Interessante que uma curiosidade, eu perguntei, paga? Porque era uma coisa tão
paga para isso. Quando a professora veio me sugerir, eu disse, mas paga, porque eu achei algo tão bacana assim, não acreditava. É de graça tudo isso. Ela disse, ela acredito que ela foi por mensagem, mas acredito que lá ela riu quando eu perguntei. Mas uma coisa tão bacana assim que a gente sabe que vai trazer, que traz retorno para a gente, e de forma gratuita. É interessante você falar isso, que eu lembrei desse momento. E que, inclusive, hoje, né, se as empresas vão atrás de uma consultoria, é algo que financeiramente é um investimento alto, né? E aqui na faculdade tem essa assessoria de forma totalmente gratuita, né? Assim, Arthur, tendo em vista que a gente já debateu muito sobre esse assunto da consultoria, mas voltando um pouco sobre o seu trilhado. Como quando você teve o contato com o seu público-alvo e também com seus concorrentes, como foi para você esse primeiro contato? Tendo em vista que você não conhecia muito ainda, veio conhecer, acredito que depois da sua primeira experiência com o centro, e também quando entrou no curso de administração, que também abriu muito novo para você, acredito eu. Como foi esse contato? Você continuou na mesma visão ou mudou? Não, mudou totalmente. Hoje, quando a gente olha para trás, eu penso assim, eu não sabia de nada. Eu não sei como eu cheguei até certo ponto sem a experiência que era necessária, né? A gente foi fazendo, hoje eu vejo que a gente não estava fazendo da maneira correta, mas a gente foi fazendo. E o primeiro contato foi estranho, porque a gente não sabia, como a gente já conversou sobre isso, a gente não sabia como fazer aquilo. A gente ia fazendo de forma aleatória e eu me preocupava se estava fazendo certo ou errado. Eu me preocupava com isso. Mas eu não tinha essa resposta, né? E o primeiro contato com clientes, o primeiro contato com a concorrência, foi algo assim, sem um direcionamento. Eu não sabia se eu estava fazendo de forma correta ou não, né? Graças a Deus, foi dando certo ao longo do processo. Graças a Deus, está dando certo até agora. Mas foi algo totalmente sem experiência. Arthur, é satisfatório para a gente ver assim como você foi persistente, mesmo no início, né, não tendo tanto conhecimento e tanta experiência. Eu acredito que para o empreendedorismo e para empreender, né, a persistência, eu acredito que é algo muito valioso, né, o foco, a determinação que você teve, né, no início, de mesmo sem saber, progredir, continuar mesmo com falhas, mas você procurou melhorar. Para pessoas que estão pensando em empreender, ou que já tem o seu negócio, mas que não está, né, tendo tanto retorno, verifica que tem falhas, ou que não está sabendo como gerir, o que é que você deixa, assim, de recado para você que hoje é um caso de sucesso, né, e conseguiu dar a volta por cima e que vai continuar cada vez mais progredindo na sua área? O conselho que eu dou para as pessoas, né, é que busquem ajuda, busquem uma consultoria, busquem o auxílio de pessoas especializadas, porque isso vai fazer diferença ao longo do processo, né? Para as pessoas que já começaram e hoje percebem a necessidade, não tenham receio, busquem ajuda, porque ainda dá tempo. Eu lembro que em uma das reuniões, em um dos encontros com o Centro de Consultoria, uma professora falou para mim, você começou errado, mas hoje você está fazendo algo que muitos não fazem, que é procurar ajuda, que é procurar um suporte. É reconhecer que necessita, né, dessa ajuda. Não, eu não sei fazer. Eu não sei. Eu sei, mas o que eu sei não é suficiente. Eu preciso melhorar, eu preciso de uma ajuda. E outra coisa, corrigir os erros. Porque se eu comecei errado, é necessário que eu corrija os erros, né, na questão de orçamento, na questão de marketing, tudo isso. Se eu estou fazendo errado, eu preciso corrigir, porque isso vai me trazer um retorno. E ela diz, você está fazendo algo que muitos não fazem, que é procurar ajuda. E mais ainda, procurar ajuda no início. Para os empreendedores que começaram
ainda está no início, mas está sentindo dificuldade, continue, como a Ellen falou. Continua, porque ainda dá tempo e a persistência pode levar ao sucesso, pode levar a você adquirir, conseguir alcançar aquele objetivo que você deseja. Então, é necessário que haja uma assessoria, é necessário que você caminhe de mãos dadas com pessoas que já chegaram lá, porque isso vai ser muito bom. E a gente percebe que a maioria dos empreendimentos, né, que hoje iniciam, eles fecham muito rápido alguns, e pode ser justamente por isso, por essa falta de planejamento, de organização, né, que ao contrário de você, que começou por impulso, mas você percebeu que estava necessitando de ajuda e procurou, né, algo que fosse realmente lhe ajudar a conseguir. Muitos empreendedores, muitas pessoas não fazem isso e acabam fechando seu negócio, né, precocemente, em até 2 anos. A gente tem essa margem, né, de empresas que fecham. Por isso, eu quero te parabenizar por tudo que o Centro de Consultoria aplicou a você e você aplicou dentro da sua empresa. E o Centro de Consultoria sempre vai estar à disposição para você, caso precise. E mais uma vez, eu gostaria de parabenizar por todo o seu sucesso. Vale lembrar, né, que o Centro de Consultoria da Univers, ele está disponível para os empresários e empreendedores da região, sejam pessoas que queiram empreender, que estão iniciando, ou empresários, empresas que já atuam há algum tempo. Né? Essa questão de auxílio a gente vê que é muito importante. Hoje demonstramos aqui um case de sucesso, mas o Centro de Consultoria ele conta com vários outros casos de sucesso também em outras áreas. São profissionais especializados, professores, acompanhando os alunos. É uma atividade que lhe traz um retorno. Então, se você está precisando, né, desse acompanhamento, entre em contato através dos nossos canais, através do Instagram, que lá a gente vai estar conduzindo todo esse processo. Gostaria de agradecer a Arthur, né, pela disponibilidade de estar participando aqui do nosso episódio de hoje, né? Desejar sucesso aí no seu empreendimento, que cresça cada vez mais. E as portas do Centro de Consultoria sempre vão estar abertas para você e para todas as empresas que necessitem. Obrigado, Ellen. Obrigado a todos. Quero agradecer ao Centro de Consultoria, à Univers, por disponibilizar os seus serviços, né? E aproveitar para divulgar, né, o ateliê. Vocês podem acessar o Instagram, Mara Nascimento Ateliê, e dar uma olhada nos nossos produtos, no nosso catálogo. Tem muita coisa lá, muito trabalho que a gente já fez, e com certeza algum vai despertar o seu interesse. Obrigado. Então é isso. Esse foi o episódio de hoje.